Então vamos lá. Quando eu tenho uma circunferência, desenho-lhe um raio e depois tenho aqui uma tangente, uma coisa é certa. Entre o raio e a tangente forma-se sempre um ângulo de 90 graus. Então, mesmo que no exercício não esteja lá escrito 90 graus, se eu tiver um raio e uma tangente, e atenção que a tangente toca aqui, neste ponto de tangência, que é para onde vem exatamente o raio, não é? Não vale a pena eu ter um raio aqui e uma tangente aqui. Não vai fazer. A tangente tem que tocar aqui. Eu tenho a minha circunferência, tenho aqui o ponto A, tenho aqui o ponto B e tenho aqui a corda formada entre eles. Agora é assim, se eu desenhar aqui uma reta até pode ser um raio, está bem? Não tem que ser... Ela tem que passar pelo centro. Uma reta que passa pelo centro. Se ela fizer 90 graus, entre a corda e essa reta que passa pelo centro, houver um ângulo de 90 graus, então esta reta é mediatriz da corda AB. Mas agora, eu também posso dizer, vamos lá, eu tenho aqui o raio, não é? Tenho aqui a corda. Se está aqui 90 graus, não é porque não é uma reta que eu vou dizer que não é verdade isto. Este raio é mediatriz da AB. Não é? Porque o raio é o quê? O raio é um segmento de reta. Mas o segmento de reta é uma parte que nós retiramos do quê? De uma reta. Então é como se eu tivesse este raio aqui, é como se eu tivesse vindo aqui à reta e tivesse tirado este bocado. Portanto, se aparecer num exercício uma corda e um raio e aqui um ângulo de 90 graus, então eu posso dizer que este raio é mediatriz da corda AB. E porquê que isto é interessante? Porque vamos supor que eles me dizem que AB mede 6 cm. Mas eu preciso saber o valor daqui até aqui. Ora, se o raio corta ao meio, então daqui até aqui é 3. X é igual a 3 cm. E vamos desenhar aqui uma circunferência. E eu agora desenho aqui uma reta e desenho outra reta paralela. Vamos supor que eu desenhei isto como deve ser e ela está mesmo paralela. Se elas forem paralelas, aliás, a gente pode ver que estas, como não são paralelas, este bocado aqui é um bocadinho maior que este, não é? Então, vamos supor que elas são as duas paralelas. Então, se elas são as duas paralelas, então o que é que se passa? O espaço aqui entre elas é igual. Nós tivermos duas retas paralelas, assim, o que é que nós já tínhamos aprendido? Que a definição de retas paralelas é que o espaço entre elas é sempre igual, em qualquer sítio. Pronto, e aqui temos uma circunferência, mas o tamanho deste arco é exatamente igual ao tamanho deste arco. E a amplitude deste arco também é igual à amplitude deste arco. Então, eu posso dizer que os arcos feitos entre duas retas paralelas são geometricamente iguais, ou seja, têm o mesmo comprimento e a mesma amplitude. Mas também posso falar das cordas, não é? Eu vou tentar aqui desenhar outra e vou desenhá-las mais afastadas, só para ser mais fácil. Então, se elas são paralelas, a distância que vai daqui até aqui, ou daqui até aqui, ou daqui até aqui, até aqui é a mesma, não é? Esta e esta são cordas, então eu posso dizer que as cordas formadas entre duas retas paralelas são iguais. Então vamos lá. Já sabemos o que é um ângulo ao centro, portanto não me vou alongar aqui. Ora, temos aqui uma circunferência, temos aqui o seu centro e agora vou desenhar aqui um ângulo ao centro. E vamos dizer que este ângulo tem 60 graus. Então o que é que acontece nos ângulos ao centro? Eles chamam-se ângulos ao centro porque o vértice está no centro. Por isso é que ele chama ângulo ao centro. Outra questão. A amplitude do ângulo ao centro vai ser igual à amplitude do seu arco. Então, se o ângulo mede 60 graus, o arco mede 60 graus também. Então, temos aqui A, O,
B. Então o que é que eu posso dizer? Que AOB, que é o ângulo, vai ser igual ao arco AB, com esta curvazinha, atenção, e ambos têm 60 graus. Se eu tiver dois ângulos ao centro, iguais, o que é que eu tenho também igual? O que é que vai ser igual? Vai ser igual, de certeza absoluta, a corda formada pelos dois e o arco formado pelos dois. Porque se o ângulo é ao centro e tem precisamente a mesma abertura, se eu desenhar aqui outro de 60 graus, então esta corda vai ser igual a esta aqui. E este arco vai ser igual a este aqui. Tá bem? Então, dois ângulos ao centro são iguais, têm cordas e arcos iguais. Portanto, se me disserem, dois ângulos têm duas cordas iguais, então já sei que eles têm a mesma amplitude, não é? Ok? Agora, que mais é que nós podemos trabalhar aqui? Nós podemos, agora, querer saber, por exemplo, o comprimento de um arco. Vou apagar e fazer aqui de novo. Saber o comprimento do arco. Então, eu tenho aqui a circunferência toda que tem um comprimento, não é? Que me seria dado pelo perímetro da circunferência. E a circunferência, como nós estamos a trabalhar com graus, vamos pensar nisso, a circunferência tem 360 graus, não é? É um ângulo giro. Agora, se nós estamos a falar de um ângulo ao centro e eu quiser saber o comprimento do arco, eu só quero o quê? Eu só quero um pedaço daquele perímetro. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar 360 graus, que é a circunferência toda, tem um perímetro, que é π vezes 2 vezes o raio, ou 2π vezes raio, ou π vezes diâmetro, como queiram. Ora, isto é para a bola toda, mas eu não quero o arco todo. Eu só quero este arco. Não é? Então, eu só quero 60 graus. Vamos supor que isto é um ângulo de 60, e se é um ângulo a 160, o seu arco tem 60. Então, quanto é que será o tamanho do meu arco? Portanto, o pedaço da circunferência. Vamos supor que o raio tem 3. Então, x é igual a π vezes 2 vezes 3 vezes 60, estava a esquecer, sobre 360. Então, x vai ser igual a 2,62 centímetros. Agora, precisamente a mesma técnica que usamos para calcular o comprimento do arco, vamos usar para calcular o quê? Esta parte interior aqui que se chama setor circular. Ok? Então, só que agora, o que é que nós estamos a falar? Agora estamos a falar do perímetro? Não. Agora estaríamos a falar do quê? Se eu tivesse a bola inteira, se eu quero saber alguma coisa cá para dentro, a bola, a circunferência, eu estaria a falar do quê? Da área da circunferência. Certo? Da circunferência toda, que tem 360 graus. Mas eu não quero toda. Eu só quero um pedaço. Só quero este pedaço. Então, é a mesma lógica de ainda há pouco. Então, a bola toda, e agora vamos pôr a fórmula da área, que é π vezes o raio ao quadrado, para 60 graus, para um ângulo de 60 graus, para o espaço que está compreendido entre um ângulo de 60 graus, quanto é que será? Então, x é igual a 60 vezes π vezes 9, que é 3 ao quadrado, a dividir por 360. Então, x é igual a 3,93 centímetros quadrados. Agora, o que é que eu... Só aqui uma pequena notazinha. O que é que nós reparamos? Vamos só aqui fazer aqui uma observaçãozinha aqui. Vamos supor que eu desenho aqui este ângulo ao centro. Que tem aqui um arco, tem aqui uma corda e tem aqui um setor circular, certo? Agora vamos supor que eu desenho aqui outro ângulo ao centro. Então o que é que nós reparamos? Eu aumentei o quê? Aumentei a amplitude do ângulo, não é? Eu aumentei aqui a amplitude do ângulo. Consequentemente, aumentei a amplitude do arco. Aqui, relativamente a este, temos aqui o ângulo e temos aqui o arco, certo? Também aumentei o quê? Ora, eu aqui só tinha este pedaço de setor circular. A partir do momento em que eu aumentei o ângulo, também aumentei o setor circular. Então, o que é que eu posso dizer? Que o comprimento do arco ou a área do setor circular são diretamente proporcionais ao ângulo. Ou seja, quanto maior o ângulo, maior o arco. Quanto maior o ângulo, maior o setor circular. Está bem? Ok. Então, agora, o que é que será um ângulo inscrito? É um ângulo
cujo vértice está inscrito na circunferência. Ou seja, o vértice é um ponto em cima da circunferência. Então, isto é um ângulo inscrito, tá? Porque o vértice está em cima da circunferência. Vamos supor que este ângulo aqui tem 60 graus. E agora o que é que nós vamos analisar? Vamos analisar o arco deste ângulo. Parece-me que é intuitivo que este arco é, no mínimo, maior que o ângulo. Não é? Tem uma abertura maior. Então, e é verdade, não é? E o que é que nós podemos dizer dos ângulos inscritos? Que o ângulo, vamos supor que este aqui é o V, o R e o T. O ângulo VRT, ele vai ser igual ao quê? Ao seu arco VT, portanto, este arco aqui, a dividir por 2. Ou seja, o ângulo inscrito é metade do arco. Ou, se quisermos ver ao contrário, o arco é o dobro do ângulo. Vamos pôr aqui esta equação, porque isto é uma equação, não é? Vamos pôr esta equação em ordem ao arco. Então, o que é que vai acontecer? O arco tem que ficar sozinho, este 2 tem que desaparecer, vai para ali, não é? Só aqui tirar isto. Então, vamos ficar com o quê? Com VRT vezes 2 é igual ao arco, não é? Então, isto é precisamente o mesmo que está ali em cima. Só que aqui está em ordem ao arco e aqui está em ordem ao ângulo. Ou seja, o arco é o dobro do ângulo ou o ângulo é metade do arco. Ok? Agora, vamos ver aqui só um exemplo, aqui neste caso. Então, vamos a partir daqui. Se VRT é 60 graus, quanto é que será o meu arco? E a dividir por 2. Então, vamos lá. Este vem para aqui, 60 vezes 2 é igual a VT. Então, VT é igual a 120. Tá? E é isto, para calcular os ângulos e os arcos. Eu tinha o arco e queria descobrir o ângulo. Ok, eu quero descobrir o ângulo, VRT é igual, eu tenho o arco, divido por 2, então VRT é igual a 60 graus. Pronto, está feito. Mais um pormenor. Se eu tenho dois ângulos inscritos que tocam ambos precisamente os mesmos pontos da circunferência, e o que é que eu quero dizer com isto? Vou fazer aqui. Tenho aqui uma circunferência, tenho aqui este ângulo inscrito, e agora vou desenhar um ângulo inscrito, mas que vem assim. O que é que acontece? Este ângulo vamos lhe chamar alfa e este ângulo vamos lhe chamar beta. Eles aparentemente são diferentes, não é? Começam têm o vértice em sítios diferentes, mas tocam exatamente os mesmos pontos e têm exatamente o mesmo arco e, consequentemente, exatamente a mesma corda. Então, eu posso dizer que alfa é igual a beta, tá? Então, ângulos inscritos que partilham o mesmo arco são iguais, ok? E agora, por último, que também é extremamente útil nos exercícios, que é um caso particular dos ângulos inscritos, que é quando os ângulos inscritos... Eu vou desenhar aqui, primeiro, vou desenhar aqui o diâmetro desta circunferência. Pronto, para ser mais claro. Então, eu tenho um ângulo inscrito, portanto, tem o vértice aqui. Um dos lados toca aqui este ponto, e o outro lado toca o outro ponto. E qual é o pormenor? É que estes pontos pertencem ao diâmetro. Ou seja, são ângulos inscritos numa semicircunferência. Então, sempre que eu tenho um ângulo inscrito numa semicircunferência, então este ângulo inscrito é sempre de 90 graus. E atenção que isto não é o mesmo que isto. Eu tenho aqui... Ok? E agora desenho. E este vem para aqui. E este vem para aqui. Isto não é isto. São coisas diferentes. Porquê? Porque este ponto e este ponto não estão os dois em cima do diâmetro.
nem consigo formar um diâmetro com eles, não é?